Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês operações básicas da calculadora HP que nós corretores de imóveis podemos usar no nosso dia a dia para a gente ajudar os nossos clientes, tá? Então essa daqui é a minha calculadora HP, eu comprei há 2 anos, paguei R$130, paguei em dinheiro R$130 que eles davam desconto quando pagava em dinheiro e hoje eu não sei quanto que ela está custando, com a inflação ela aumentou o preço, mas eu sugiro que os corretores de imóveis tenham essa ferramenta que é importantíssima para responder muitas dúvidas dos clientes na hora deles se programarem, se organizarem para fazer a compra de um imóvel, enfim. E uma outra forma é você baixar, né, em aplicativos do celular, também dá para você usar. Particularmente eu prefiro ter a calculadora, mas vai de cada um, como cada um se sentir mais à vontade para usar. Num primeiro momento você pode achar um pouco difícil, um pouco complicado, muitos botões, muitos cálculos, mas é tudo muito simples e com certeza com a prática você vai pegando jeito e aí você vai ver que isso vai se tornando algo automático. Eu sugiro que no tempo que você estiver no plantão de vendas, você treine bastante para quando chegar o cliente você tá bem afiado. Caso chegue o cliente e você não se sinta preparado para usar HP, eu acredito que não tem problema nenhum. Dá uma olhada numa colinha, você olhar as suas anotações no passo a passo, como faz para fazer cada operação e dar resposta para o cliente. Eu não me lembro se eu já fiz isso, mas com certeza se eu precisei fazer, eu fiz. Porque eu não vejo problema nenhum. Acho que o importante é a gente estar sempre disposto a ajudar o nosso cliente a tirar as dúvidas dele da melhor forma que a gente conseguir. Então, primeiro eu vou escrever como é que faz, vou colocar um exemplo e vou resolver esse exemplo na calculadora HP. Aí vocês vão colocando vários outros exemplos para treinar, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, a primeira operação que eu vou fazer é para a gente calcular porcentagem, tá bom? Então, por exemplo, o cliente chega no plantão e pergunta quantos por cento eu tenho que financiar. Aí você vai ter todos os valores lá na tabela do fluxo de pagamento e você vai fazer a conta na sua HP. Como? Primeiro você vai colocar o valor do imóvel, tá? Vou colocar digitar o valor do imóvel. Na sequência, vai apertar a tecla Enter. Na sequência, se ele perguntou a porcentagem do financiamento, você coloca o valor do financiamento. E na sequência, digita a tecla % do total. Ou ele pode fazer outra pergunta também. Pode perguntar a porcentagem da entrada. Aí você substitui e coloca o valor da entrada. Tá? E digita a tecla % do total. Tá? Então, essa daqui são duas formas. Então, agora eu vou dar um exemplo para vocês entenderem melhor. Eu tenho um imóvel de 600 mil, tá? Que é o valor do imóvel. E eu tenho um financiamento que eu vi que lá na tabela do fluxo de pagamento, eu vi que o financiamento é de 360 mil. E vi também que o valor da entrada é de 60 mil. Aí eu posso responder para o cliente quantos por cento ele tem que financiar. Como? Aí você pega a sua linda HP, liga ela aqui, aperta FCLX, GCLX para limpar, então você só aperta aqui para limpar ela. E vamos lá fazer a operação. Então vamos lá, 600 mil, Enter, o valor do financiamento e a tecla % do total. Conseguem enxergar? Aqui a tecla % do total. Eu descubro que ele vai financiar 60%. Agora, caso ou ele pergunte o valor da entrada,
eu limpo, CLX e começo tudo de novo. Valor do imóvel, opa, 600 mil, Enter, o valor da entrada, que é o meu 60 mil, e a tecla % do total, e descubro que a entrada é de 10%. Pessoal, vamos fazer uma observação aqui. A calculadora HP, ela troca aqui, tá vendo? A minha tá trocado, tá bom? Não é que tá trocado, é um outro modo. Em vez de aqui ser ponto, é vírgula, tá vendo? É o contrário, tá bom? Com o tempo a gente acostuma com esse novo jeito. E aí eu limpo e tenho feito a minha operaçãozinha. A próxima operação é para a gente transformar juros anuais em juros mensais. Por quê? Porque normalmente a gente trabalha mês a mês, a gente trabalha parcelas mensais de um financiamento. Então a gente precisa transformar o juro que a gente costuma saber anual em mensal. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou digitar 1.0 e nesse espaço aqui eu vou colocar os juros anual. Normalmente assim, os juros do financiamento, né? Eu vou pegar um financiamento de, por exemplo, 9%. Aqui você coloca os juros anual. No exemplo a gente vai entender melhor, tá? CHS é uma tecla. E aí na sequência aperta a tecla PV. Então você vai digitar um ponto e vai digitar a tecla FV. Na sequência você digita 12, porque você está transformando um juros anual em mensal e um ano tem 12 meses. E digita a tecla N de meses. Na sequência você digita a tecla I e ele vai te dar a resposta. Vamos a um exemplo? Então, por exemplo, como é que eu transformo meus juros de 9% ao ano em juros ao mês? Como eu faço isso? Vamos lá na HP, digito 1.0, como juros é 9, aí eu vou digitar CHS, PV, digito 1.FV, 12, N, o N fica aqui em cima, N, e digito I. Eu descubro que o juros mensal é 0,716. Isso dá para fazer com vários outros números, é só substituir aqui. Tá bom? Para que vai usar isso? Normalmente você usa isso para você descobrir a primeira e a última parcela do financiamento da tabela SAC, que é o próximo cálculo que a gente vai fazer. O próximo cálculo, primeira e última parcela. Eu amo fazer essa daqui, eu acho mágico. Dá os números para a calculadora e ela me fala minha primeira e minha última parcela. A tabela SAC, gente, eu vou explicar num outro vídeo, tá? Por que acontece da primeira parcela ser maior, a última ser menor, o que é amortização, e a gente vai entender melhor. Então vamos lá. Para calcular a primeira e a última parcela de um financiamento, eu vou digitar o valor do financiamento aí eu digito o valor do financiamento e digito a tecla Enter. Depois eu vou digitar os juros mensal. Então, sempre antes de fazer essa conta, a gente já tem que saber qual é o valor dos juros mensal. Então, tem que fazer aquela anterior que a gente fez agora. Aí, digita a tecla %. Depois, eu vou digitar a tecla X maior ou menor que Y. Aí, eu vou digitar o tempo do financiamento, normalmente 360 meses, 300 meses. Digito a tecla N. E aí depois, como num passe de mágica, eu digito a tecla divide. E essa tecla divide vai me dar o valor da última parcela. É a resposta que eu preciso. E depois, na sequência, você só digita a tecla mais. E aí você vai ter o valor da
primeira parcela. Não é demais isso, gente? Essa calculadora é o máximo. Vamos a um exemplo. Acho que eu vou escrever aqui. Ou aqui. Vou escrever... Onde é que eu vou escrever? Acho que eu vou escrever aqui, tá? Então, vamos lá. Vou fazer um tracinho aqui, ó. Eu vou escrever um exemplo. Então, vamos lá. Eu vou vou usar os números que eu já tô usando, tá bom? Nos outros exemplos. Vamos supor que eu tenho um financiamento de 360 mil. E aí, meu cliente pega uma taxa de 9% ao ano no banco. Ele quer financiar em 360 meses. Qual vai ser o valor da primeira e da última parcela? A primeira e a última. Vamos calcular? Bom, primeiro que a gente tem que fazer é transformar juros anual em mensal. E a gente já fez isso no outro exercício. A gente descobriu que é 0,716. Então, vamos lá. Limpa. E vamos às contas. Deixa eu tirar o computador daqui para não... Vamos lá. Vamos digitar o valor do financiamento, no caso 360 mil. Enter. Os juros mensais que a gente calculou, 0,716. Por cento, a tecla por cento tá aqui, ó. Por cento. Depois a gente digita X, essa tecla aqui, ó, X maior ou menor que Y. E aí a gente digita o tempo, no caso aqui 360 meses, N, aí eu digito N. E aí eu digito a tecla dividir. Descobri que a minha última parcela vai ser de R$1.000. E a primeira? Tecla mais, 3.577,60. Uau! Show, hein? Muito bem. E aí você substitui esses valores e vai achando a primeira e última parcela. Super legal. Demais, né, gente? E agora... Tirei todas as folhas daqui, deixa eu colocar uma aqui. Agora, gente, essa tabela price, ela não é muito usada, não. Mas é importante saber. Vai que o cliente pergunta, né? Às vezes ele quer saber, às vezes ele cogita pegar um financiamento na tabela price. Então, vamos fazer a conta. Tabela price, o valor das parcelas é o mesmo, do começo ao fim. E para isso, a gente vai digitar o valor do financiamento. A canetinha tá ficando mais fraca. Peguei as canetinhas do meu filho, gente, para escrever. Aí a gente vai digitar a tecla PV, valor presente. E depois a gente vai colocar o tempo em que ele pretende financiar. Vamos digitar a tecla N. Então você coloca os juros mensais, tá bom? Tá, gente? Tem que colocar juros mensais, prestar atenção, senão não dá certo. Digita a tecla I. E aí, na sequência, você digita PMT. E aí, você vai ter o valor das parcelas. Gente, eu nunca usei essa daqui, acho. Eu já usei. Deve ter usado, alguém deve ter perguntado. Vamos lá. A um exemplo. O exemplo eu vou colocar... Vou colocar aqui, eu gostei de colocar aqui no cantinho. Então, vamos lá. Vamos dar os mesmos exemplos do anterior. Eu tenho um financiamento de 360 mil. Quero financiar em 360 meses. E tenho um juros de 9% ao ano. Qual é o valor da minha tabela, das minhas parcelas na tabela price? Aí você faz aquela continha de transformação que a gente já fez aqui. E descobre que 9% ao ano é 0,716 ao mês. E aí, vamos calcular na HP. Então, vamos lá. Valor do financiamento, 360 mil. Vai digitar PV. Quase que eu digito Enter, gente. De tão habituada que eu tô com a tabela saque.
Aí, vamos digitar o tempo, 360N. Os juros, que eu calculei que é 0,716I. E PMT, o PMT aqui. Tadã! Descobrimos que o valor é... Onde eu ponho aqui? 2,791,59. E é isso. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida, sugestão, podem deixar o comentário aqui embaixo que a gente vai conversando, tá? Treinem bastante, vamos ficar afiados, vamos ajudar os nossos clientes. Essas informações são muito importantes e eles precisam, claro, saber para se planejar numa compra tão importante, tão especial que é a compra de um imóvel. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau!